Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa MF Sul Entrevistas aqui na TV Sul e esperamos que você tenha um bom dia. Hoje, uma segunda-feira sensacional, um ótimo dia para se viver a vida. E para falar sobre a vida, sobre diversas coisas interessantes, boas, bonitas, a nossa convidada hoje é a Giane Ascari, que está aqui, que é a Life Coach, que está aqui conosco hoje para falar um pouquinho sobre diversas coisas bacanas. Bom dia, Giane. Bom dia, Beto. Bom dia, Ralha. Bom dia aos internautas, né, que estão nos assistindo aqui nessa manhã de segunda-feira. Manhã tão gostosa, né? Tão fresquinha. Verdade. Começando o inverno e tá fresquinho, né? Então é muito bom estar aqui. Nós temos uma conexão, como a gente estava falando aqui com o Beto, com o programa Aprendendo a Ser. E de repente tudo isso veio para tirar nós da zona de conforto, né? E fazer diferente. Então é prazeroso estar aqui participando desse programa nesta manhã. Giane, em época de coronavírus, que a gente está vivendo um novo momento, né? É um momento ao mesmo tempo estranho e meio complexo, porque nós não estávamos habituados a isso, é uma coisa muito nova. Mas nessa caminhada nossa, nesse novo momento, há muitos desafios, né? Sim, surgem vários, né? E que eu percebo que muitas pessoas, né, nós, né, às vezes sentimos perdidos, né? Porque não é todo dia que acontece. Se acontece todo dia, a gente acaba se moldando. E quando é assim inesperado, e agora? O que eu faço, né? Então, e ainda mais quando envolve todo mundo. É bem desafiador. Bem desafiador. Só que eu sempre acredito que tem sempre uma possibilidade para todas as pessoas. Para quem está nos assistindo agora, e às vezes se sente nessa, nossa, e agora? Tem sempre uma possibilidade. Porque esse desafio do que nós estamos passando, né, Beto, não veio assim só o coronavírus. Não veio. Veio o isolamento, as pessoas têm que ficar dentro de casa, têm que ficar com suas famílias, seus filhos, a esposa, com seus problemas pessoais, tem que encarar tudo isso. E aí vem de novo a pergunta, e agora? Esses são os desafios, né? Que não foi só o coronavírus. E agora? E essa pergunta, e agora? Casais se separando ou casais se unindo, família se unindo, ou muitas doenças, como eu já presenciei até dentro da família, alguns acidentes. E agora? Do tipo, e agora? E sempre tem uma possibilidade, sempre acredito nela. E vem justamente para a gente buscar. O que tem que buscar, né? O que está faltando? E daí pede-se orações, aí pede união. Então, olha só, quanto desafio, né? Não só da nossa vivência, da sociedade, mas sim interna. Então, foi bem forte essa reflexão. Porque nós estamos vivendo um momento da porta aberta da frente. Ela está aberta, porque nós estamos aqui, então abriu-se uma porta, né? E para onde há uma porta aberta, onde há uma entrada, há uma saída, né, Jane? Sim, sim. Sempre, toda dor vai ter uma cura, né? Assim como a gente vê, coronavírus vai ter uma vacina, já estão estudando e tudo mais. Por mais difícil que seja, mas uma hora vai ter. Até hoje a gente viu, assim, tem a doença, mas tem um remédio. Para tudo tem. Assim como o próprio veneno da cobra é injetado no cavalo para depois recolher a vacina, assim é o que acontece com a gente também. Qualquer sofrimento lá dentro, na família, no casal, ou pessoal ou profissional, ali também vai estar a solução. Não é interessante isso? Como buscar essa arte de ser feliz, Giane? Porque sabemos, né, que a vida não é uma eterna felicidade, devido às provações que nós temos todos os dias, os desafios, né? Mas às vezes vivendo alguns momentos felizes na vida, coisa que tem pessoas que não vivem nunca isso, né? A maioria da população, ela vive momentos de alegria, mas não de felicidade, que é um pouco diferente, né? E
qual é a arte? Qual o princípio? O que devemos iniciar buscando? Como começar a busca? É entrar nela. É igual injetar o veneno no cavalo. Entra nela. Ali está a vacina. Ali está a cura. Então, eu tenho medo de encarar a situação. Vai lá, encara. Sempre fugindo. Nunca assumindo. E às vezes é muito mais fácil a culpa ser minha eu colocar em quem eu quero. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Então, e que tal assumir a sua parcela? Será que só eu sou culpada disso? Ou quem mais está envolvido nesse sistema e que tem uma parcelinha de culpa? Eu sempre digo nos meus atendimentos que para que carregar o 100% sozinho? Vai lá, distribui, para ver se cada um não tem um 25% aí. Não fica mais leve carregar só um 25% ou um 50%? Naquela relação, ou naquela situação, que seja trabalho, que seja sociedade, ou que seja com os filhos. Então entra ali e vê o que tem. É igual entrar num armário bagunçado. A gente não quer, só joga ali e fecha a porta. E quando abre, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? De todas as prateleiras, não, mas se pega uma, dá conta. Então, pegar aquela parcelinha, assumir e resolver. Entrar ali. E ali vem os milagres, vem as mágicas, eu já digo, né? E que não é mágica, tá sempre ali, só que nós evitamos. Então, encarar mesmo. Encarar, se entregar, sentir. Nós conseguimos controlar? A gente está conseguindo controlar o coronavírus? Não, o que eu tenho que fazer? No mínimo é isso aqui. Fazer minha parte, não fica leve? Botar uma máscara, passar o álcool. Então eu assumo o meu percentual. Então, e tudo isso é engraçado, né, Beto? Que são sinais, ensinam a gente. Só que quando que a gente para observar tudo isso? Nunca para. Então eu estou tendo uma experiência bem interessante, porque percebendo esses sinais, que é o observar. Até postei no Instagram ali, tipo a minha mãe fazendo um bolinho, e era um bolinho de aveia com pouco trigo. E o que tem ali? Será que é só um bolinho? Ou tem o amor da mãe ali? E às vezes a gente está tão corrido que não percebe esses pequenos mimos, esses pequenos carinhos. Aí nós fomos dar uma volta pela região, né, assim, mais ao ar livre mesmo, observando aquele horizonte, assim. Eu nunca parei naquele lugar e para observar aquele horizonte, que linda aquela paisagem, lá aos fundos vendo a serra e depois vários picos assim, que avistava talvez outras cidades vizinhas. E sempre passando por ali, nunca parava para observar. Então, quando que a gente para observar? Não só paisagens, mas a nossa vida, o que está acontecendo. E entrar ali naquele fragmento e o que tem para nos dizer ali? O que está nos dizendo e a gente não para interpretar? Então, o que é essa arte de ser feliz? Então, as coisas, né, o dinheiro, como eu ouvi também no final de semana, é o dinheiro, sim, o dinheiro é importante. Então, o que vai trazer a felicidade? Né? O que vai trazer? Então, eu vejo que essa arte, Beto, de ser feliz é encarar o que a gente tem que encarar, o que nos deixa triste, porque são lacunas que ocupam a nossa vida e ocupam uma parcela enorme. Então, por isso que não deixa nós trazer aquela felicidade, né? A alegria, que eu digo na melhor versão, que é desfrutar. Então, tudo que eu falei ali do bolinho, da paisagem, é desfrutar. E o que mais está para desfrutar a gente não faz, que daí é a alegria na melhor versão. Porque na pior versão é cegueira. A gente pensa que está feliz e não está. Então, essa é a arte, desfrutar o momento. E quando a gente joga assim para o momento, nós não estávamos aqui curtindo a paisagem, percebemos que aqui tem um ninho de passarinho, tem passarinhos aqui ao redor. Para mim é isso. Entrar ali, dar um zoom, sentir e buscar essa felicidade neste momento. E lá em casa, e lá nas situações, lá naqueles problemas, entra ali, porque olha a parcela que ocupa a vida da gente. Porque se eu estou insatisfeita, é que tem esse tamanho aqui para resolver. Tem esse armário grande aqui, ou vários cômodos da casa que está lá só entulhado. Então vamos pegar por partes, entrar ali, encarar e resolver um a um. Um a um. O que é? É no relacionamento, é aquela
situação com a esposa, ou com o marido, ou com o filho, ou é com o vizinho, ou é com o parente, o que que é? O que que tem guardado ali no emocional? Que está ocupando essa parcela que deixa triste, que deixa infeliz, que deixa frustrado. Então olha que é grande, né? Se a gente for comparar com... Verdade. Olha, eu quero lembrar para você que o nosso programa, no oferecimento de Floricultura Nossa Senhora, Floricultura Cantinho das Flores, aqui de Morro da Fumaça, o telefone é o 99912 6660. 99912 6660, bem próximo à sinaleira, um novo estabelecimento com muitas flores, muitas cestas de flores para todas as ocasiões. Hoje, quem sabe, é um ótimo dia para você dar flores com uma bela cesta de café da manhã, enfim, para quem você ama, tá bom? Então tá bom. Floricultura, Cantinho das Flores, aqui em Morro da Fumaça. Giane, eu sempre procuro nas horas que eu posso assistir algumas palestras, além de ouvir as tuas, né, as tuas entrevistas, as tuas lives, enfim. Eu estava ouvindo Augusto Cury e ele diz o seguinte: nós somos prisioneiros no único local que nós não deveríamos ser, que é a nossa mente. Né? Nós somos prisioneiros no único lugar onde não deveríamos ser. Porque às vezes uma palavra ouvida de alguém é capaz de destruir o nosso dia. Enquanto a gente vive o dia a dia nas batalhas, as coisas não incomodam, mas uma palavra pode destruir com o nosso dia. Tanto uma palavra que pode destruir, e quanto aquelas palavras que podem construir. E por quem nós estamos rodeados? Por pessoas que soltam palavras que destroem? Ou pessoas que soltam palavras que constroem? É um grande questionamento que eu faço. Por isso que assim, nos atendimentos existe uma transformação mesmo. A cada sessão a gente vai conversando e construindo isso juntos. Por quê? Porque eu também já fui assim, rodeada e programado, né? Nós somos programados muitas vezes para pegar só aquelas palavras que destroem. Em vez de estar atento às outras palavras, como você falou, buscando palestras, né? No YouTube. Por quê? Palavras que constroem. Então, o que a gente está buscando? Onde a gente está colocando o nosso pé ou o nosso pensamento? Isso aí tudo vai contribuir para um resultado. Por isso que a gente fala que podemos escolher o nosso resultado. Podemos escolher. Somos nós que construímos. Nós que vamos construir. Por experiência própria mesmo, né? Sentindo isso. Então, eu escolho o meu resultado. Se eu não gostei do resultado, volta lá, verifica o que está acontecendo e vamos mudar essa realidade. Ainda ontem eu estava ouvindo uma meditação e ainda comentou sobre a nossa criança interior. De todas as mágoas que a gente gravou lá atrás e como isso vai refletir na vida adulta. Então vai ter um resultado da criança interior. Então do que foi feito lá atrás vai refletir. Só que eu, como adulto, como é que eu posso agora pegar aquela criança e voltar lá atrás e ressignificar, para voltar um adulto mais inteiro, mais completo? É onde eu vou lá e volto então e me reprogramo para a palavra ser boa. Onde que aquela palavra me deixou para baixo, talvez do pai, da mãe, de pessoas próximas mesmo, que é as pessoas que a gente mais convive mesmo, né? E vai gravando. Então agora eu, como adulta, pego essa criança, volto lá, ressignifico e venho mais completa. Mas só pelo fato de entender que era uma criança que estava absorvendo isso, já muda bastante. Não é assim? É assim, eu estava ontem, Giane, eu estava assistindo um filme que é importante que vocês também assistam, que é A Filha do General. A Filha do General. O que é que o filme dizia? Dizia o seguinte: uma moça que ela foi para o exército, o pai dela era general, e ela também foi ser militar. Só que no militar, naquele departamento
do exército, as mulheres se relacionavam profissionalmente com os homens, né? Estavam ali, não tinha distinção de se era homem, se era mulher, enfim, né? Só que em determinado momento, num treinamento, ela foi estuprada por diversos soldados. Porque os soldados não aceitavam, porque ela era muito inteligente, e eles não admitiam um troço desse. Então cometeram esse crime. E quando ela procura o pai para tomar providência sobre aquilo, toda machucada, o pai pediu para ela fazer silêncio, porque poderia destruir o departamento se viesse uma bomba daquela ali acontecer, aonde o departamento onde ele dirigia pudesse ter cometido determinado crime. E a moça, ela cresceu, ela continuou a sua vida, depois de muitos anos na frente ela foi assassinada, né? E depois não vou contar toda a história do filme, você precisa ver. Ela foi assassinada e, na verdade, todo o caminho que ela percorreu, que ela manteve relação com a maioria dos soldados lá depois daquele fato, para chamar a atenção do pai. Para dizer que o pai dela tinha cometido um erro, que era para ter punido lá atrás dos soldados, né? E não fez. Inclusive hoje você tem um atendimento muito parecido assim também, né? Giane, a maioria dos problemas vem a falta de olhar quando nós somos crianças, que os pais não têm esse olhar atento? A gente nunca sabe o que vai causar, né? Qual é a lacuna que vai ficar. Mesmo fazendo melhor. Por exemplo, hoje eu vou fazendo melhor para minha filha. Não sei lá na frente o que ela vai cobrar. No que eu estou errando. Só procurei fazer o melhor do que os meus pais. Eles fizeram o melhor para mim. A gente entendendo, né? Melhor no entendimento deles, melhor no conhecimento deles para a época. Como é que veio isso? Lá dos nossos avós. Como é que eles lidavam com essa situação? Talvez mandavam ficar quieto. Igual o exemplo do filme ali, né? Do tipo, vamos deixar tudo quietinho. E o pai, sendo essa maior autoridade, fazendo isso, imagina o restante. Então essa figura é forte, né? O pai, a mãe. Se a minha mãe fez isso comigo, imagina os outros. Se meu pai fez isso comigo, imagina os outros. Atendo muitos casos assim. Se meu pai fez assim, daí vai lá pro mundo e mostra que... E parece que está certo, gravou como um certo. Eu tenho que abrir mão de mim para o outro. Então, entendeu assim? Entendeu que tem que ser assim. E vai fazer isso. Até que depois a pessoa olha assim, opa, isso aqui é meu ou é do meu pai? Eu não quero isso para mim. Eu não quero, então devolve pro pai. Se ele aprendeu assim, mas está me prejudicando, então devolve. Só que a gente tem essa lealdade, parece que está desrespeitando o pai, né? E ainda mais, como falou ali dos militares e tudo mais, né? Então parece que vai desrespeitar tanto o pai quanto a profissão, então o pai já vai lá e abafa. O que é meu? O que serve para mim? Dentro de uma verdade, que eu digo assim, é bíblico, né? Que a verdade liberta. Então qual que é a sua verdade? Tudo que a gente está fazendo que não está legal, pode olhar que tem um caminho da ilusão aí, que disseram que era bom para você. E perguntando para você, o que realmente é bom? O que faz sentido? O que está dentro da sua verdade? E agora eu não sei mais nem o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado. Então, o que é certo, o que é errado? O que é o melhor para aquele momento? Para seguir aquele caminho, traçar o que eu quero, o que realmente quero. Essa pergunta me faço direto, o que realmente quero. É como um guia, a gente vai sentir aqui no coração, ou vai sentir aqui no cardíaco. Então, o que realmente quero, o que faz sentido? E já ouvi isso até na igreja, o padre falando, mira, ele apontou o dedo assim, tá lá o objetivo que eu quero. Então é lá, não importa mais o que os outros vão dizer. É lá. Não podemos deixar palavras destruir o nosso dia e o sentido da nossa vida, né? Exato. Porque a palavra tem uma força poderosíssima, né, Giane? Tanto para o bem como para o mal, né? Então tu vai utilizar as palavras que vão contribuir para aquilo lá, para aquela
lá na frente, que você está vendo lá. Aquele objetivo. Junto às palavras que vai fortalecer. E é assim que ele também falou na igreja, né? O próprio padre, o sermão. Então eu pego e ignoro aquelas palavras que não vão contribuir. É como se fosse tijolo que está quebrado, que não vai servir para essa obra. Então eu utilizo os tijolos bons. E a palavra, né? A palavra, na verdade, Beto, é 7%. É incrível, né? Esse estudo. Palavra é só 7%. Porém, que se tu aliar algo negativo, ela vai ser desastrosa. O foco é 38 e a fisiologia é 55. Então a atitude da gente é 55. Então a gente não precisa mais, não precisa falar tanto. É a ação. É a tua fisiologia. O que tu vai fazer que vai moldar tudo isso? E que muitas vezes a gente dá atenção a esses 7% que tem um valor mínimo, né? Isso, porque o nosso cérebro ele tem um registro lá do que aquela palavra causou. Aí tem um registro lá de fisiologia, qual foi a reação do pai, da mãe ou das pessoas. Então quando a palavra chega, é como se fosse acionar um botão das emoções. Então a gente sabendo que palavras são só palavras, opa, o que é o registro? Então eu vou lá fazer uma ação diferente, uma atitude diferente. É aquela experiência do japonês, né? Olhando a intenção no arroz ali com intenção de palavras ruins e intenção de palavras boas. O que aconteceu com o arroz, né? Que o arroz com o tempo ele foi decompondo, né? E o outro com boas intenções não teve a decomposição. Eu fiz até uma experiência com um feijãozinho, o grão de feijão. É tão interessante, é tão antigo, né? Eu fiz na época de aula, eu acho que lá no jardim, no pré-escolar. E de repente teve uma palestrante fazendo a experiência ali do feijãozinho. Colocar no algodãozinho e colocar boas intenções ali. E ela fez a dinâmica da prosperidade, abundância. Todo dia ir lá, olhar para o feijãozinho e colocar as boas intenções ali. Até no feijãozinho, a plantinha. Para o feijãozinho brotar. Né? Então, olha o poder que a gente tem. Giane, eu estou sempre ouvindo as tuas postagens nas redes sociais. Como é que é, Haller? Juninho Rivieri, um abraço. Divieri, com D. Divieri? Divieri, muito obrigado, um abraço para você. Abraço para Pepe Viana. Pepe Viana, que bom tê-lo conosco. Márcio Marques. Márcio Marques, um grande abraço, Marcinho. Inés Reco. Inés Reco, muito obrigado a todos vocês. E vocês aí que nós não estamos identificando aqui porque não estão conectados nas nossas redes, que estão nos grupos, muito obrigado pela atenção. E compartilhe aí o nosso canal com seus amigos, com seus conectados, que também são muito importantes para todos nós. Hoje a nossa convidada é a Giane Ascari, que é coach aqui da cidade de Sangão e que tem atendimento tanto presencial aqui na região, como também online, atendendo o mundo inteiro. É que alguém precisando do trabalho dela. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre o endereço onde você pode se conectar. Giane, eu vejo as postagens tuas nas redes sociais e você está sempre postando imagens onde você está mais no ambiente mais livre, mais saudável, buscando mais a conexão com a natureza. Eu entendo que isso representa o seguinte: eu posso até muitas vezes não poder abrir tudo que eu sinto com as pessoas, mas eu tenho que ser sincero comigo mesmo, né? E buscar o meio ambiente para ter uma relação sincera, um ambiente com as pessoas que nós vivemos, mas ser sincero conosco mesmo é um bom ponto de partida, né? É primordial. Quando a gente estava falando ali daquele caminho ilusório, né? Do que os outros disseram que é bom, e eu olhar para mim, o que é bom para mim, o que faz bem, é onde traz essa verdade, de buscar a sua verdade. Seja até sair sozinho, sozinha. Tem gente que não consegue sair sozinho, que não se aguenta. Eu fiz essa experiência também.
até conseguir sair sozinha, comigo mesma. Tem gente que não se aguenta de sair consigo próprio, imagina os outros aguentarem. Então, e no decorrer a gente fazendo esses pequenos exercícios que é ir para a natureza ou é ir lá para o mar, é uma forma de a gente se conhecer, de autoconhecimento. E sentir o que a natureza propicia, né? Aquele ambiente que seja próximo às árvores ou próximo a um riacho, que energia que tem ali. É o sentir. É o sentir. Que tem a ver com aquela fisiologia que a gente falou, né? E não só palavras. Ah, adoro a natureza. Mas espera aí, você já sentiu a natureza? Então aciona os nossos sentidos. E é um GPS na gente. A gente ativando tudo isso é uma forma de GPS. E voltando para a sociedade, voltando com as pessoas, nossos sentidos vão estar bem mais aguçados. Do que eu gosto, do que eu não gosto, do que me faz bem, o que não me faz bem. Nós temos essa natureza no nosso organismo. E onde que a gente está nutrindo isso? Quando a gente falou de palavras boas e palavras ruins, e o nosso corpo, o que precisa? Das intenções, será que é só alimento? Será que é só comida? Bebida? O que mais tem aí que precisa e a gente não está alimentando? Faz pensar, né, Beto? Faz pensar. Porque... Então eu percebi no sentir mesmo que esses lugares, a natureza, esse contato, vai nutrindo outras sensações. E que isso energiza. Uma forma de... E outra coisa que eu também percebi, a gente saindo e observar a natureza, como a natureza já está avisando de certos problemas futuros. Por exemplo, a escassez de água. Tem muitas queimadas, né? Observando assim essas queimadas. São feridas que a gente está ferindo no nosso ambiente. Muito lixo jogado de qualquer jeito. Lixo, garrafinhas lá no meio do mato. Olha as feridas que a gente está causando e depois não vai querer sofrer as consequências. Passando lá em Braço do Norte, eu sei que eu era pequena e a mãe sempre falava da enchente de 74 e que a ponte de rodagem tinha se ido com a enchente. Ela falava sempre a ponte de rodagem. E essa ponte eu imaginava enorme, larga, né? Só que ela assim, tá ali, tá caído no rio, tá embaixo da água. E a gente só via aquela ondinha leve. Não dava de imaginar que tamanho que era essa ponte ou a largura. Só que agora a gente passa lá em Braço do Norte, depois de 30 anos, né? 30 anos observando e ouvindo a mãe falar, tá lá aparecendo a ponte. Não sei a altura assim, mas talvez 1,5 metro. Aparecendo inteira e que aparece inclusive as pedras de praia. Dá de chegar a pé nessa ponte. E antes só via uma marquinha de água. O rio tão abundante de água e agora está tudo muito seco. Está diminuindo o fluxo de água. Então olha só, o que é o observar a natureza? E se a gente ignora esses sinais, está acabando a água. Está indo. Então, olha só, e o nosso corpo não é composto por mais de 70% de água? O que aconteceria com o corpo da gente sem água? O que aconteceria, né? Essa desidratação. E agora vamos dizer que se no nosso ambiente faltar água, o que vai acontecer? Então, se a gente não para pensar que nosso corpo, o nosso ambiente é como se fosse o nosso corpo. E o que a gente está fazendo para cuidar disso? E quem que vai cuidar disso? Um deixa para o outro, ninguém assume nada. Depois, quando acontece o problema, e aí? É culpa de quem? De cada um que está aqui. A parcelinha, como a gente falou no início, né? A parcelinha, cada um fazendo a sua parte. Qual que é? Então, olha o tamanho da conscientização, né? O que envolve, né, Beto? O que envolve? Falando em meio ambiente, os pássaros estão cantando bastante. Estão cantando aqui, ó. Né? Estão cantando. Já identificamos aqui diversos tipos de passarinho. Gente, quero lembrar você que hoje, às 18 horas, tem a sessão da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça e nós estaremos compartilhando
para você assistir também aqui no nosso canal TV Sul, a transmissão ao vivo pelo YouTube da própria Câmara de Vereadores, mas você vai poder assistir aqui no nosso canal às 18 horas, tá certo? Então, tá aí todos convidados a assistir a sessão da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça. Quero lembrar você também que o trailer do Chico Bento está atendendo você, isso mesmo, entregando aí o lanche em casa. Vai no nosso canal aí embaixo, aqui mesmo onde você está, procure ali, você tem todo o endereço ali do trailer do Chico Bento aqui na cidade de Morro da Fumaça. A nossa convidada hoje é Jeane Ascari, que é Life Coach, e ela está hoje aqui nos presenteando aqui com algumas dicas e com uma boa conversa com você. Jeane, o ser humano, nós somos seres sociáveis, né? No entanto, nós somos uno, nós temos a nossa própria vida, somos individual também. E se nós, na nossa particularidade, nem tudo a gente consegue expor, até porque muitas vezes as pessoas não iriam entender a nossa forma de pensar, mas nós temos que ser autênticos e verdadeiros conosco mesmo, né? Uhum. Essa autenticidade é muito forte. E tem muitas vezes que é melhor ser autêntico pra gente e do tipo, deixa pra lá, ou pra fora. Uhum. Pra não se deparar com essas, como é que eu vou dizer, com esses filtros, né, que a gente encontra ao redor. Os julgamentos, né? Então, melhor viver a vida, fazer o que realmente eu quero e às vezes usar um filtro. Tá bom, eu tenho que conviver ali. Então, o que eu vou fazer para mim ficar bem? Como é que eu vou fazer para me proteger, para eu ficar na minha autenticidade? Né? Que tipo de filtro? Hoje a gente usa álcool gel, máscara, então que tipo de filtro que eu vou estar usando para me proteger, para manter a minha autenticidade, para não deixarem mais abalar ou ser julgada? Sofrer aqueles... até numa roda de conversa, né, tem aquelas opiniões contrárias e tudo mais, né? Então com quem que eu vou conversar para que eu tenha apoio? De olhar qual é o grupo que eu estou. De repente eu estou num grupo errado. Eu vi no WhatsApp, uma figura de um carro todo empoeirado na garagem. Eu não lembro o modelo, mas é um carro antigo. E o pai chegou e disse para o filho, tá aqui o teu presente, um carro. Só que o filho se decepcionou. Ele achou que ia ser um carro novo, né, 0, do ano. E assim, chegando agora, né? E de repente abriu a garagem, um carro velho todo empoeirado. Aí o filho não entendeu, mas o pai simplesmente chegou e disse assim, agora tu vai lá e vai vender esse carro. Aí então ele foi lá numa oficina simples e tal, e o cara chegou, não, isso aí, sabe, uns R$2.000, isso aí só para tirar peça. E olhe lá, o menino voltou todo decepcionado, né, o rapaz, pai, ofereceram só R$2.000. Ele disse, agora tu vai lá naquela outra oficina. Chegou lá, nessa oficina anterior eles botaram um monte de defeito, rodas, lataria e tudo mais. Quando chegou nessa outra, eles assim, nossa, começaram a andar ao redor do carro e falaram assim, olha, R$100.000 eu dou por este carro. Qual é a moral da história? Depende de onde você leva. A ideia que você tem, ou o projeto que você tem, talvez está no lugar errado. Se colocar no lugar certo, olha a valorização. E se eu colocar no lugar errado, tão grandioso que era para mim, pode se perder. Então o filho aprendeu, ele entendeu. Então dependendo do que ele tem e o que ele quer, tem que olhar muito bem o lugar. E é assim que eu venho aplicando também na minha vida. Porque nem sempre a primeira palavra, a primeira impressão, a primeira ação nossa, ela é a mais eficaz. Às vezes é importante experimentar outras ações ao tempo de desistir, né? Qual era a verdade daquele carro, né? Quando tu falou ali da verdade, da autenticidade. Tá vendo? Qual que era a verdade?
Depende, sabendo, o pai sabendo do valor daquele carro, que é verdadeiro, aquilo ali, levou no lugar errado, teve um problema, foi desvalorizado. Levou no lugar certo. Qual que é o lugar certo? Onde se sente valorizado. Onde se sente valorizado. Onde que eu vou me sentir valorizada? Por isso é importante quais os amigos que eu ando, quais as pessoas que eu tenho me relacionado. Isso é importante, né, Jane? Tem fragmentos. De repente é uma pessoa que tu olha assim, outros julgariam de um jeito, mas você olha assim, nossa, aquilo ali me faz bem. São fragmentos. Talvez não é um todo, não, mas aquilo ali me faz bem. Então, valoriza aquilo ali. Tem gente que não enxerga a essência, tem gente que só enxerga as aparências. Jane, nos teus atendimentos, quais os principais problemas que você encontra? A Que trazem maioria para você? tem sobre o amor próprio, a pessoa não se valorizar. Tá? Isso deve ser terrível, né? De chegar a um ponto assim, eu não sei mais o que fazer. Porque a mãe diz assim, o pai diz assim, ou o irmão diz assim, eu vejo que eu não sou assim. Tem esses pontos aí que a gente conversou agora. Tem sobre o relacionamento amoroso. E tudo também, a questão de se valorizar, né? De dizer um sim para mim e um não para o outro. A base é isso aqui. Quando eu digo um não para mim, o sim vai para os outros, detona tudo, né? Tem a questão de trabalho, né? Às vezes está trabalhando num negócio ou numa profissão e quer mudar, quer fazer essa transição de carreira. Tem muitas questões até de saúde, que já foi em psiquiatra e tudo, e não sabe mais o que fazer, e o psiquiatra diz, vai lá organizar a tua vida. Já aconteceu casos assim, e inclusive essa semana a pessoa foi lá fazer um eletrocardiograma e não tinha mais o problema no coração. É o que eu sempre digo, a gente fica depositando coisas aqui no coração e depois o coração que se aguente, né? E não é milagre. Foi a pessoa se organizar, ela disse, Jane, eu sei que é emocional. Eu sei que é emocional, então vai tirando. Então até isso aconteceu. Mais de 20 anos tratando do coração e de repente começou a trabalhar a vida dela e essas coisas já estão fluindo, organizando. Então empresários que às vezes querem dar um up na empresa, organizar, para dar conta, né, família e empresa, aumentar faturamento. Mas o que? Quem não tem ideia do próprio negócio, né, que quer muito empreender e não sabe qual, às vezes está com 3 ideias ou mais, né, 4, e não faz nenhuma nem outra, então vai afunilando, a gente consegue fazer esse trabalho que vai ficando mais claro o que realmente a pessoa quer, o que ele está buscando. São 12 áreas da vida que a gente mexe, que naturalmente a gente lembra de 4, né, então vai mexendo em 12 áreas para afunilar tudo isso que quer. Então, a questão familiar, né? Saber cada um, o seu quadradinho, a gente já fala, né? Cada um do seu quadrado, cada coisa do seu lugar, porque às vezes fica mudando de posição. Às vezes o filho quer ser o pai, ou a filha quer estar lá no lugar do pai, ou no lugar da mãe. A gente vai organizando isso. E agora com o olhar sistêmico também, né? Da constelação familiar, a gente consegue trazer uma maior profundidade, uma imersão ali, e trazendo mais resultados ainda com maior clareza. Então são várias as situações, as principais são essas. Tudo baseado já em histórias reais. Precisa de muito dinheiro para isso? E o valor que traz isso para a nossa vida, o que enriquece, mas é o nosso ser e não o nosso ter. Enriquecendo o nosso ser, consequentemente enriquece o ter. Eu conheço alguns amigos que ao invés de ir por exemplo, em shopping, em lugares assim, eles vão em ambientes mais próximos de suas casas, fazem alguns piqueniques, e eles optaram por aquilo ali e o custo é quase zero, né? Só tem mesmo o trabalho de se deslocar. Olha. Deu uma caidinha leve aqui, então só repetindo um abraço para Sandra Martins. Tá, um abraço para Sandra Martins. E ela falou que... Mas já voltou? Isso, já voltou. Já voltou, então tá. Então assim, Beto, com todo esse movimento que a gente está tendo da pandemia, de ficar em casa e não poder ir em lugares com aglomeros, o que aconteceu? Ainda no final de ontem, eu vi um casal na beira do rio fazendo um piquenique, próximo ao meio-dia, eles lá esticaram uma lona
estavam lá. Achei tão bonito isso. E quantas pessoas já estão descobrindo isso agora, com tudo isso? Com algo ruim acontecendo, trazendo coisas boas. Então, parece ruim. Parece ruim. E o outro lado? O que traz de bom? O que traz de bom? Quanta coisa você em casa já mudou devido a todo esse movimento? Quanta coisa já que trouxe? Eu já ouvi uma pessoa falar assim, com a morte do cunhado, trouxe uma pérola e um diamante para a família, que uniu lá mãe e filha na hora da despedida. Então, olha, sempre tem um lado bom. Mesmo na hora da morte tem um lado positivo. Uniu e a família ficou muito feliz com isso, porque há muito tempo não estava ocorrendo. Então, olha, o que tem, então, no lado bom das coisas que parecem ruim, parece que não vai ter fim. Então, eu sempre digo, sempre vai ter algo, sempre vai ter uma possibilidade. Qual é essa? Até mesmo na dificuldade de um casal à beira de uma separação. Peraí, se não quer separar, está buscando ajuda, qual é a possibilidade que ainda não foi tentada? Que não foi feita ainda? Fazendo o possível, o máximo no seu conhecimento e ainda não deu certo, aí tudo bem. Aí tentou de tudo e não deu. De tudo para aquele conhecimento. Mas lá na frente, eu já ouvi gente falar assim também. Nossa, se eu tinha esse conhecimento, eu não teria separado. Porque ainda não sabia tudo. Tinha possibilidades ali. E eu trago esse pensamento não só para um casamento, para o que mais? Para o financeiro, às vezes, já fiz de tudo, não consigo ganhar dinheiro. Peraí, será que fez de tudo? Ou ainda falta fazer algo? E que às vezes não é o trabalhar. E esse autoconhecimento, essa busca na espiritualidade, no ser, no emocional. Eu sei que tem as crenças, tem pessoas que não acreditam, isso aí não adianta, porque o negócio da vida é trabalhar, é fazer. Tá, e esse ser? Então por que tem essa reviravolta neste momento, trazendo a gente para dentro de casa, e não só dentro de casa, dentro da gente, e dentro da gente com os nossos pensamentos, é para entrar ali e fazer a limpeza, passar um álcool gel ali, passar uma máscara naquelas vozes que prendem, como o Beto ainda falou, os nossos prisioneiros, né? A gente se prende dentro da gente nas nossas emoções. Então, onde que eu tenho que colocar um álcool gel ali para matar essas vozes negativas e proteger as vozes positivas? Até num atendimento falou assim, uma cliente comentou assim, na briga de lobo, né? O lobo mau e o lobo bom. Quem que vai ganhar a briga? Quem que você acha, Beto, que vai ganhar a briga? Quem que vai vencer? Não faço a mínima ideia. Tudo é possível. O lobo que você alimentar. Se você alimentar o lobo mau, ele vai vencer. Se você alimentar o lobo bom, ele vai vencer. Verdade. Traz isso para a vida. As coisas ruins, né, são os lobos maus. Aí você alimenta e o que vai fazer? Ele vai ficar fortão. Vai ficar forte. Agora, se você alimenta aquele lobo bom, opa, isso que eu quero para minha vida, isso é verdadeiro. Ele que vai vencer. Mais uma lição aqui hoje, né? Mais uma lição. E bem prática. É verdade. Vamos alimentar, então, o lobo bom. O lobo bom. É. A Sandra Martins falando que das coisas ruins sempre tem algo de bom a tirar. Nem sempre a coisa é só 100% ruim. Isso, ó. Aquilo que a Jane acabou de falar aqui, né, Isso, Sandra? a Sandra falando. Ótima reflexão Isso aí. da Sandra. E isso são aquela questão das palavras, né, Beto, que a gente falou no início, a Sandra já veio retratar aqui. É que nem tudo que é ruim assim, tem algo bom aí. Eu sempre faço analogia do kefir também, né? Do kefir, se a gente bota leite, ele vai crescer, né? E se a gente não der bola, ele vai azedar e pode jogar fora. Então, sempre tem algo bom. E a gente escolhe, tá nas mãos da gente. Jeane, como a gente vive num mundo muito diversificado, eu sempre trabalhei com causas comunitárias e sempre me doeu muito a isso. Algumas coisas a gente percebe no meio do caminho. Que tem pessoas que você pode ajudar a vida toda e ela não vai prosperar. Não tem como. Ela não muda, porque ela aprendeu a receber e não a dar. Né? A pessoa que não prospera na vida,
é que ela está acostumada a receber e não compreendeu ainda que é preciso dar para receber. Né? Porque senão não conseguimos dar, nós não recebemos. Então, e aí, muitos momentos da vida a gente se cansa, né? A gente diz assim, olha, eu digo por mim, falo aí, você também costuma ajudar muitas pessoas, eu não vou mais ajudar determinada pessoa porque ela não evolui, ela não vai para frente. Então, passei a observar não a outra pessoa, mas passei a observar a mim mesmo o que é que eu estava dizendo. Eu estava pensando em não ajudar mais determinadas pessoas porque eu estava pensando nela, não estava pensando em mim. Porque o doar faz bem para mim. Se, o que ela vai fazer com a doação que eu dei, problema dela. Se ela não quer evoluir, problema dela. O que eu não posso é achar que tem que parar de ajudá-la porque ela não vai melhorar. O importante, enquanto eu estiver ajudando uma pessoa, se ela é boa ou se não é, eu estou fazendo bem para mim. Né? Eu estou fazendo com que essa gentileza, com esse amor, essa caridade, ela retorne a mim. Outra coisa também que eu aprendi no decorrer da vida é não... aquele negócio de trazer desaforo para casa. Mas vê bem, qual é o desaforo que eu não trago mais para casa? São palavras que não servem para mim. Não é que eu vou brigar com outra pessoa porque eu não gostei daquilo que ela disse. Não. Eu não trago mais desaforo para dentro dessa casa aqui porque não vale a pena acumular na minha mente, no meu subconsciente, coisas que não vai me fazer nenhuma diferença. Ou, melhor, a diferença é negativa, né? Então, é isso, Giane. A gente dá muito valor para coisas que não vale a pena? Geralmente, quando tem essas palavras que nos afetam, Beto, é porque tem aí como a gente falou lá da criança machucada, é que apertou num botãozinho ali que dói, vamos dizer, uma feridinha. E quando a gente traz isso e fica aquele desaforo, é porque tem alguma coisa em mim ainda que está faltando ser trabalhada. Por isso que a gente traz e às vezes perde até sono, não é assim? Perde sono e atrapalha, e porque a gente não sabe lidar. É como se pegasse agora um objeto, tu pensa assim, trazer um sofá para dentro de casa. Não, mas não cabe ali, já tem o sofá, onde é que eu coloco isso? Fica carregando isso que não é teu. Tu pegou da rua. E nem precisava. É porque a gente tem na gente. Então, quando a gente aprende a lidar com isso, é o quê? Devolver. Não, isso aí não é meu. E às vezes é só mentalmente, é internalizar. É ali que a gente começa a ficar, a ser um pouco mais feliz, quando a gente passa a não acumular tanto lixo mental, né? Exato. A gente guardando isso vai ter problemas. Lá na frente alguma coisa vai acontecer. Através de doença, por isso que vem câncer, vem ansiedade, vem os transtornos, né? Então isso eu estou vendo mesmo, na prática, por ter passado por algumas situações já. E quando a gente faz essa limpeza, depois da casa limpa, tu não quer mais sujar tanto, assim, não quer mais deixar daquele jeito, já tá consciente do trabalho que deu para aquela limpeza. Então tu já evita um pouquinho mais, não é assim, quando a gente faz? Então a gente vai evitando já o quê? Onde? Na porta, já não vai mais trazer tanto. Depois que passa por esse problema emocional, aquele transtorno, ou para quem já passou por uma depressão ou um transtorno de ansiedade, que aprende isso, depois, não quero mais isso, porque eu já sei o que vai causar na minha vida. Então a gente já elimina na porta. Pois bem, estamos chegando no final do nosso programa de hoje, dessa nossa conversa. Lembrando a você que na quarta-feira vai estar aqui, tem mais um programa aqui com a equipe da Forte, né? Então vai estar aqui o Rafael, para a gente fazer um bom bate-papo. Mas eu volto amanhã, às 9h30 da manhã, estarei aqui novamente. Qual convidado ainda não sei. Tem alguém, Rally? Tem a Sandra falando que o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. E fazer a nossa parte muitas vezes ajuda o outro, ajuda o próximo. Isso. Sim, Muito claro. bem visto isso, Sandra. Porque às vezes a gente vai deixando, vai assumindo aquilo ali, leva para casa. Vai assumindo, não permite a correção do outro. Se eu devolvo e dou o limite, eu permito com que o outro vá lá e faça a correção, porque senão vai contribuindo para aquela pessoa sempre continuar com aquele erro. E eu também, né? Então quando eu corrijo, eu devolvo, o outro vai lá e corrige naturalmente. Muito legal.
E mais alguém, Rally? Abraço pro Odilon Estrela. Odilon Estrela, muito obrigado. E abraço para o Anderson Nilson. Anderson, um grande abraço, Anderson, muito obrigado também. E a Sandra falando que gostou do programa de hoje. Quem? Legal. Amou o programa de hoje. A Sandra A amou. Sandra, Que Sandra. bom, Sandra, que você gostou. E já convida aí, se você quiser fazer uma sessão e a gente explanar um pouco mais isso aí na sua vida, vamos lá. Pode entrar em contato comigo que eu vou presentear a Sandra, se ela tiver interesse aí. Ótimo. Então, antes da gente encerrar, eu só quero lembrar você que o nosso programa é todo dia às 9h30 da manhã. E se você tem alguma coisa interessante aí para divulgar, vem aqui, vem conversar com a gente. Vamos fazer uma entrevista, fazer um bate-papo e vamos falar daquilo que você sabe fazer de melhor. A Giane, ela já é da nossa equipe, faz parte da nossa vida aqui, faz parte da vida da TV Sul. Constantemente está aqui, está sempre presente na nossa vida e é sempre uma alegria sempre estar com a Giane aqui. Giane, vou falar um pouquinho aí, então, para a gente encerrar, dos teus trabalhos, endereço, onde encontra você, como é que faz? Então, eu atendo no Sangão, é uma sala ao lado da minha casa, que agora todo mundo fala em home office, né? Para mim foi bem tranquilo que eu já estava ao lado da minha casa. Então, é no Sangão, na Vila do Sol. Pode entrar em contato com 996-220664 no WhatsApp, ou se não tem o Instagram também como Giane Soete e também o Facebook Giane Soete Ascari. Então, um desses contatos, ou aqui através da TVR Sul, também já vai encontrar a Giane. E podemos agendar um atendimento, a gente vai fazer uma avaliação, né, dentro dessas 12 áreas da vida, perceber onde está tendo essas falhinhas, né, o que está impedindo você de realizar o que você tanto quer e já fez de tudo e não consegue, e a gente vai lá e busca isso, destrava e as coisas começam a acontecer. Então, entre em contato e a gente faz essa avaliação. Giane, muito obrigado por ter vindo, foi uma alegria recebê-la novamente aqui. Obrigada também, Beto. Eu já estava com saudade de vir aqui na TVR Sul. Que bom. Né? Então, é muito bom estar aqui. A gente faz o programa lá, né, à distância, agora está indo nos estabelecimentos. Mas Inclusive, eu sinto programa falta. Com bastante audiência. O último programa você fez no município de 13 de maio, né? foi. Semana passada. Então você procurei na TVR Sul ou no MF Sul Morro da Fumaça, procurei que você vai assistir um ótimo programa que está gravado ali com a Giane Soete e o empresário... É o Diego, ele é da Alpes Store, é um cliente também que repaginou a sua loja, enfim, né, deu aquele salto necessário. Decolou, né? Transformou ali. Então, vale a pena acompanhar e buscar o que mais está faltando para cada um. Todo mundo tem esse direito de dar um salto, de crescer, né? E tem as pessoas, os profissionais para isso, de diversas áreas. Então, esse despertar para saber onde eu vou dar esse passo, como, com quem, que a gente consegue trazer para a pessoa, né? Ter escolhas mais acertadas. Então, é isso que o programa Aprendendo a Ser agora está sendo assim. Eu estou visitando esses meus clientes, a gente contando a história deles, e são várias as histórias, né? E aquela visão que se abre. Então, está sendo muito prazeroso podendo visitar eles e eles poderem mostrar o seu trabalho, a sua verdade ali através do seu trabalho. Então é isso, só agradecendo aí então o Beto Madeira, que está sempre aí acompanhando a gente, apoiando o Halian, né, na parte técnica, e a todos que estão nos assistindo. Pois bem, acabamos de conversar então com a Giane Soete Ascari, do município de Sangão, que você pode entrar em contato nas redes sociais, procurar lá Giane Ascari, que você já vai encontrar, seja no Instagram, no Facebook, em outros canais nas redes sociais. Eu fico por aqui, volto amanhã às 9h30 da manhã com você ao vivo. Muito obrigado, Rádio, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, até lá.